e alguns esclarecimentos que necessita também em relação a alguns dos apontamentos que iniciam. Eu julgo que a conversa está a tender para a questão da qualidade da investigação. O arqueólogo, a relação do arqueólogo, o terreno que estamos aqui. Repare, eu tive cuidado, precisamente quando falei das novas propostas, de não falar nisso, ou seja, levantar a discussão a outro nível e, portanto, é evidente que quando falava da questão da angústia, Paulo estava precisamente a libertar esse patamar, porque, repare, disse uma proposta que exercer o poder, não estou a dizer novos arqueólogos, o poder e a arqueologia, foi a discussão da proposta, é a seriedade do uso da informação. A seriedade do uso da informação para o desenvolvimento de projetos de tratamento mais ágil. Ora, esta seriedade do uso, naturalmente, depende naturalmente também, uma das vertentes é a qualidade da investigação, mas esta seriedade do uso é, de facto, um problema social. É um problema que se coloca claramente em termos mais elevados de judiciário. Os grupos de Constituição Lemos diriam que isto é o problema da Constituição. Eu não digo tanto, digo claramente que esta lógica da seriedade, o problema da seriedade do uso, como proposta para exercer o poder, necessariamente obriga a que o próprio poder talvez seja sério e, digamos, conceptualmente esteja mais sustentável. É evidente, de outra forma, nós poderemos, e é por isso que eu digo que eu não sou encanto angústia, não é porque eu sinto que as situações estão perfeitamente bem. Não, é que me parece que só com este levantamento das responsabilidades, digamos, de o poder ser mais alargado, esta seriedade do uso da informação ser fundamental, ser condição básica, só nessa base é que nós podemos, claramente, deixar de ter estes pequenos poderes partilhados e muito partilhados e limitados por uma linha administrativa que é meramente uma linha administrativa municipal que hoje em dia é entendida como uma entidade empregadora local, regional, com todos os problemas claramente da própria economia regional e local. Ora, o que me parece que este aspecto é determinante para quando proponho, digamos, faço propostas para exercer o poder, é que isto liga-se imediatamente com a vertente seguinte, quando eu digo a obrigatoriedade da necessidade científica e patrimonial a ser uma condição favorável para o investimento. E aqui, claramente, o que é que acontece? Aqui ligam-se com outro tipo de questões que eu também, de certa forma, quis apontar quando falava da assistência estratégica. Quando falava das estruturas de dinheiro, das infraestruturas, da qualidade das equipas, dos objetivos das intervenções para além da isolação. E reparem que os para além da isolação, este aspecto, é absolutamente determinante e não os objetivos à partida. Só. Porque com esta questão da estratégia, coloca-se claramente o problema que está aqui a saltar à mesa, que é a da articulação de qual é o vínculo profissional e o vínculo administrativo que faz o trabalho. Isto tem muito a ver com isto, claramente esta questão da estratégia tem muito a ver com esta situação. E aqui, o que eu digo concretamente é que eu, nesse aspecto, não tenho angústia. Porquê? Porque eu acho que nós temos um salto imenso, deixem-me falar um pouquinho do senhor que tem tido uns anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos. Temos um salto imenso quando, de facto, hoje em dia falamos em equipas de arqueologia. Há uns anos atrás falava-se de uma intervenção de uma pessoa. Quando falamos hoje em dia nesta problemática da articulação estratégica entre públicos e privados, quando falamos em todas estas articulações, são coisas que de facto mostram que há uma certa dinâmica, naturalmente difícil, sem dúvida, que obriga aqui. Reparem, é que esta dinâmica obriga a que haja uma responsabilidade acrescida das entidades. Quando falava claramente da questão da coerência das instituições e quando falava da seriedade dos cidadãos. É evidente, quando saltamos desta coerência das instituições para a prática do diário, do cotidiano,
de certa forma, aparece uma situação que eu digo pode ser perigosa, mas tem que ser debatida. Que é assim, pretende-se uma entidade que seja coerente, que seja fiscalizador. Isto logo tem interessados internos. E eu pergunto o que é isto. E por outro lado, há outras entidades que têm que ser coerentes dentro dos seus territórios partilhados e depois há entidades privadas que têm que ser coerentes com o território, da sua globalidade a partir da sua atividade empresarial. O que eu proponho, claramente, o desafio que eu tenho vindo a fazer sempre, e por isso é que eu pedi claramente aqui hoje, é esta ideia de que a base da nossa atividade e o futuro da nossa atividade seja suportado nesta exigência de seriedade do uso da informação. Este aspecto é absolutamente determinante, porque, claro, podemos continuar a ter relações com políticos, com fulanos A, B, C, há políticos magníficos e políticos um pouco magníficos, ou menos magníficos e até maus, mas podemos ter de tudo, podemos ter essas questões todas, estratégias de haver interesses, digamos que funcionam como osciloscópio ao longo dos períodos mais ou menos eleitorais, é evidente, mas nós, claramente, quando discutimos a questão do poder, discutimos claramente uma questão que é esta, que é o peso da informação científica que produzimos. Aqui é que nós temos claramente poder, se nós não tivermos, só por aqui é que nós temos poder. O poder da atividade biológica não é porque a situação, há mais escavações ou menos escavações. Por vezes, essa situação tem funcionado não como poder, mas como contra-poder. Porque, muitas vezes, depois, a informação produzida, a seriedade do uso da informação, acaba por não ser tão afirmativa quanto isso. E isto é um dos problemas que se tem colocado rapidamente, claramente, ao longo destes anos, nesta relação de seriedade das instituições, nesta questão de, muitas vezes, a ideia é que o arqueólogo é muito compreendente. Eu não sei se será tanto assim. Eu claramente digo que a situação é colocada ao nível da seriedade do uso da informação e da afirmação do uso da informação tem sido, na minha opinião, um fator contributivo e quando assim acontece, pode haver luta, sem dúvida, pode haver angústia, sem dúvida, mas eu julgo que normalmente os resultados têm sido positivos. Claro, estou a falar da generalidade, eu nunca tive uma atividade diretamente ligada a autarquias, analisei sempre as autarquias a partir da generalidade, estive sempre ligado a institutos públicos e institutos públicos, e eu chamo a atenção disto, já passei por vários nomes, do IPPC, passou aí para os batismos têm sido sucedidos, as águas verdes também têm vindo a mudar ao longo do tempo, mas há uma questão que eu aqui chamo claramente a atenção, que é um aspecto importantíssimo, que é este aspecto da coerência das instituições e da seriedade dos cidadãos, porque são cidadãos que fazem instituições. E este aspecto é absolutamente determinante quando falamos de uma atividade como a nossa, que é uma atividade produtora de conhecimento.